Olá, o Senado agora está começando com informações sobre os direitos humanos no Brasil, a produção agrícola e o desastre ambiental de Mariana. Senadores da Comissão Temporária para fiscalizar a segurança das barragens de rejeitos devem ir a Minas Gerais assim que forem retomados os trabalhos legislativos. É o que anunciou o relator do colegiado, depois de tomar conhecimento de que a mineradora Samarco já sabia dos riscos na barragem do Fundão, na cidade de Mariana. De Vitória, no Espírito Santo, o senador Ricardo Ferraço conversou por telefone com a TV Senado. Vamos fazer um sobrevoo, vamos fazer uma investigação em torno de todo o acervo de barragens de rejeitos lá de Mariana, de Minas Gerais, que são mais de 170 barragens. A barragem de Fundão, próxima a Mariana, que rompeu, trouxe extraordinários prejuízos, não apenas para Minas Gerais, mas também para o Espírito Santo, para todo o Vale do Rio Doce, para a Foz do Rio Doce, que é uma área com muita riqueza e biodiversidade. Então nós vamos fazer uma investigação sobre todos esses fatos e vamos eventualmente ter a oportunidade de convocar, de convidar técnicos, profissionais, engenheiros, convocar o Departamento Nacional de Produção Mineral, que por lei é quem deveria monitorar, fiscalizar toda a segurança das barragens de rejeitos. A safra agrícola brasileira bateu recorde no ano passado. Foram 209 milhões e meio de toneladas, a maior parte milho e soja. Dados do governo federal também dão conta de que em 2015 o valor bruto de toda a produção da agricultura e da pecuária somou quase 500 bilhões de reais. Aqui no Senado, os avanços e os problemas do setor agrícola são acompanhados pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. No ano que passou, a Política Nacional de Defesa Sanitária, a Lei do Agrotóxico Natural e a Embrapa avançando as fronteiras da nanotecnologia foram alguns dos temas priorizados. Acompanhe na reportagem de César Mendes e André Luiz Rego. A Comissão de Agricultura aprovou no primeiro semestre de 2015 a Política Nacional de Apoio ao Agrotóxico Natural. Estudo divulgado pela Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer, órgão ligado à Organização Mundial de Saúde, classificou substâncias utilizadas em agrotóxicos como cancerígenas. Entre os produtos listados pela agência e muito utilizado no Brasil está o glifosato, aplicado em culturas geneticamente modificadas. Exemplos da soja e do milho. Segundo dados do governo federal, entre 2002 e 2011, o uso de agrotóxicos no Brasil aumentou em 194%. Apenas uma pequena parte deles são compostos pelos chamados bioagentes e podem ser considerados agrotóxicos naturais. No nosso substitutivo, nós procuramos adequar a questão da aplicabilidade dessa lei, usando e criando os mecanismos para incentivar a pesquisa, usando os agentes naturais para criar os produtos que sejam naturais para o controle de pragas, de doenças na agricultura ou mesmo na própria pecuária. A comissão também discutiu a questão do registro de novos defensivos agrícolas pelos órgãos governamentais. Hoje, no Brasil, o registro de um defensivo agrícola demora, em média, de 4 a 5 anos. Cerca de 100 profissionais trabalham neste processo, sendo que nos Estados Unidos, por exemplo, este número chega a 800. 3 ministérios participam do registro, às vezes realizando as mesmas tarefas, sem possuir um sistema único de informação. Segundo os especialistas, a demora no registro impede que tecnologias mais modernas cheguem ao mercado a tempo de impedir que novas pragas se alastrem nas lavouras. Hoje nós estamos levando para moléculas novas cerca de 2, 3 anos para analisar um produto. Não é o tempo de análise na mão do técnico. Esse tempo de análise na mão do técnico ele é até menor do que é na EPA nos Estados Unidos. O nosso problema é a demanda é maior do que a nossa capacidade de registro. Outro assunto que esteve na pauta da comissão foi a regulamentação de medicamentos veterinários genéricos. No setor agropecuário, o uso de medicamentos genéricos pode trazer outros benefícios além da queda dos preços. Um exemplo é o aumento da competitividade da produção brasileira no mercado internacional.
A Lei 12.689, que dispõe sobre o assunto, foi sancionada em julho de 2012. Nós temos cerca de mais de 200 milhões de cabeças de bovinos no Brasil. Consequentemente, é um mercado promissor para aqueles que haverão de começar a produzir o medicamento genético, que vai, sem dúvida nenhuma, baratear os custos de manutenção do rebanho. Em 2015, a Comissão de Agricultura abriu espaço para a Embrapa. Segundo dados do governo federal, são gastos por ano na empresa brasileira de pesquisa agropecuária cerca de 2 bilhões e 400 milhões de reais. De acordo com o presidente da Embrapa, a empresa deve concentrar seus esforços nos próximos anos em um novo eixo de desenvolvimento agrícola, que envolve os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Ele explicou um dos principais setores de pesquisa na atualidade dentro da empresa, a nanotecnologia. Com encapsulamento numa partícula nanotecnológica, nós levamos o medicamento exatamente onde ele é necessário agir. E ali, na interação com a célula doente, a partícula se rompe e o produto é liberado. E para o meio ambiente também é importante. Para o meio ambiente é extremamente importante, porque podemos usar quantidades cada vez menores de princípios ativos, reduzindo o impacto no meio ambiente. 2015 marcou a discussão da Política Nacional de Defesa Agropecuária. Defesa agropecuária é o conjunto de normas e ações para o combate às pragas nas lavouras e às doenças nos rebanhos. O principal objetivo é a melhoria da qualidade e da segurança higiênico-sanitária dos alimentos e demais produtos oferecidos ao consumidor. Em maio, o governo federal lançou o Plano de Defesa Sanitária, que define estratégias para os próximos 5 anos. Os senadores criticaram a situação atual da vigilância sanitária no país. O sistema que está aí da Anvisa e dos demais que participam nesse processo para liberação de produtos, é um sistema que precisa ser mudado. Não tem recurso na vigilância sanitária. A gente tem que brigar todos os anos para alocar recursos. Ora, um país que exporta só de carne, qualquer coisa em torno de 8 a 10 bilhões, me corrija, senador Braga, se eu estiver errado. O MAPA entende e é notório que o modelo atual não se sustenta e acaba criando entraves e colocando em risco a produção e a expansão da produção de produtos de origem animal. Na Comissão de Direitos Humanos, 2015 foi intenso. Os parlamentares do colegiado fizeram 138 reuniões, entre audiências públicas, diligências em outros estados e sessões para votar projetos. A média das demais comissões é de 50 reuniões por ano. Dizem que o sucesso de qualquer relacionamento depende da comunicação, a abertura para expressar ideias e a capacidade de escutar atentamente são ingredientes fundamentais nas relações afetivas, nas de trabalho e, por que não, também entre representantes e representados. Com incríveis 99 audiências públicas em 2015, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado se consagra como ativa interlocutora da sociedade. Isso é bom porque o povo tem que estar aqui. É o que a gente chama uma política participativa, uma discussão permanente dos maiores interessados, que são os homens e mulheres desse país, enfim, a nossa gente. Os encontros totalizaram mais de 600 palestrantes e público de cerca de 15 mil pessoas. Além de debater questões atuais, como imigração de haitianos, irregularidades no setor de telemarketing e intolerância religiosa, por exemplo, as discussões também ajudam os senadores a entender melhor os projetos de lei antes de votá-los. A proposta mais debatida do ano foi, sem dúvida, a que trata da terceirização. Aprovada pela Câmara dos Deputados em abril, ela vai continuar na pauta do Senado em 2016. Bastante criticada por trabalhadores, a matéria foi tema de várias reuniões da CDH em 19 estados, além do Distrito Federal. Não à terceirização!
Todo ano, as comissões do Senado escolhem uma política pública para avaliar. Em 2015, a CDH decidiu examinar as medidas adotadas pelo Poder Executivo para enfrentar a violência contra a mulher. Os números são assustadores e vêm aumentando. Entre 1980 e 2013, nada menos que 105 mil mulheres foram assassinadas no Brasil, uma média de 3 mil por ano. Só em 2013 foram quase 5 mil casos, 13 mulheres mortas todos os dias. Neste quesito, somos o 5º país mais violento do mundo, numa lista de 83 nações. Apesar dos altos índices, se não fosse a Lei Maria da Penha, a situação poderia ser muito pior. É o que diz o relatório da senadora Regina Souza. Ela faz um diagnóstico e apresenta recomendações para o combate e a prevenção da violência e também para a assistência às vítimas. O que eu considero a coisa mais importante, e é uma das coisas que a gente na frente trata como prioridade para a recomendação, a criação da Casa da Mulher Brasileira. Porque a dificuldade da mulher de denunciar, ela é agredida, aí ela tem que ir na polícia, na delegacia, é num lugar. Aí ela atravessa a cidade para ir na questão da saúde, é outro lugar, né? Então, essa casa, com todos os serviços juntos, é a política mais importante que eu acho de todo o conjunto que está sendo executado. Regina Souza apresentou 2 projetos de lei para suprir o que considera lacunas urgentes. As propostas são baseadas em ações já desenvolvidas com sucesso em alguns estados brasileiros. Um dos projetos determina a participação do agressor em centros de reeducação. E o outro cria o Sistema Nacional de Informações. A ideia veio de um aplicativo desenvolvido no Piauí, o iPenha. O objetivo é reunir em um só lugar todos os dados sobre a violência contra a mulher. Esses bancos de dados ele está apto a unir o Brasil no enfrentamento à violência contra a mulher. Você pode, em seu estado, participar do iPenha, cadastrar os casos de violência, produzir gráficos e desenvolver estudos, pesquisas e políticas públicas. Os dados não batem, cada lugar tem um dado diferente. Você vai na área da segurança, tem um dado, na justiça tem outro dado, e no Ministério tem outro dado, porque não tem um sistema único. O que Vossa Excelência fez através desse relatório é dar às mulheres e a nós, agentes públicas, um verdadeiro manual de como temos que proceder para melhorar ainda mais essa questão. Em 2015, a Comissão de Direitos Humanos votou 76 projetos de lei, entre eles o que aumenta a verba destinada à alimentação de alunos em municípios de extrema pobreza, e o que define o crime de racismo praticado na internet. Para o presidente da CDH, todos são importantes, mas um se destaca. Não por ter sido de minha autoria, mas nesse período aqui, o projeto mais importante, sem sombra de dúvida, foi o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Estatuto trouxe benefícios para 45 milhões de brasileiros. Você terá outras notícias do trabalho legislativo do Senado a qualquer momento em nossa programação.